Olá, boa noite. Estamos aqui mais uma vez para fechar esse nosso estudo, ok? Vamos fazer aqui um breve resumo sobre como foram esses dias em que nós estivemos conversando sobre esse tema importante, né? Que é a organização da produção, as principais formas de organização da produção, onde nós falamos sobre o escravismo antigo, sobre o escravismo antigo, sobre o feudalismo, sobre o capitalismo e sobre o socialismo e as suas diferentes formas, certo? Eu gostaria de agradecer, né, a todos e todas que tiveram a paciência, né, de estar nos acompanhando durante estes vídeos, certo? E aí nós começamos falando sobre o escravismo antigo, onde ele foi aplicado. Ele foi aplicado principalmente nas civilizações antigas, em que o principal representante ali na antiguidade é o Egito Antigo, né, onde começou a florescer e onde começa a surgir com um pouquinho mais de força o escravismo, onde a produção era feita basicamente por escravos, certo? O Egito Antigo explorava muito a mão de obra escrava, não durante todo o período em que se deu a civilização egípcia antiga, né? Não desde o seu surgimento, principalmente, mas a partir de um dado momento histórico, eles começam a utilizar o escravismo, né? para as suas atividades econômicas, ok? Só um minutinho, desligar aqui. Certo, para as suas atividades econômicas, ok? Depois do Egito Antigo, nós percebemos que surgem outras civilizações que também utilizam a mão de obra escrava, né? que é a Mesopotâmia, as civilizações, as cidades mesopotâmicas, né? A Babilônia, entre outros, a Suméria, entre outras civilizações, também começam a utilizar a mão de obra escrava. Era muito importante para aquelas civilizações. Como eram essas mãos de obras, de onde vinham as pessoas que eram escravizadas para participar desse sistema? Ela vinha principalmente de guerras, não é? Esses povos invadiam outros povos, conquistavam suas terras e tomavam seus cidadãos e levavam como escravos, né? Levavam como escravos para fazer os seus trabalhos, principalmente os trabalhos braçais, do campo, a produção de alimentos, certo? Principalmente a produção de alimentos. Também havia os escravos domésticos que faziam todo o serviço doméstico, ok? Com a evolução, com o passar do tempo e a evolução das sociedades, surge outras civilizações importantes, que agora nós passamos a chamar de civilizações clássicas, que são a Grécia clássica, a Grécia antiga, que começa a surgir enquanto civilização e foi uma das principais civilizações, uma das mais importantes para a nossa sociedade atual. Foi a que nos transmitiu bastante conhecimento. Na Grécia Antiga, a exploração da mão de obra escrava foi muito evidente, muito evidente. E aí já começa a aparecer também a questão da escravidão por dívidas. O cidadão que não conseguisse quitar suas dívidas, ele era automaticamente escravizado, e não só ele, toda a sua família, certo? Isso aconteceu durante um dado período na história grega e também foi causa de muitos conflitos, muitas guerras, porque o cidadão não poderia simplesmente aceitar virar escravo e ver sua família toda escravizada.
Então houveram muitas rebeliões e muitas guerras, tanto que foi necessário que se estabelecesse um legislador que revisse as leis, né, na Grécia, principalmente em Atenas e em Esparta, que eram as cidades principais da Grécia clássica, né, são as mais conhecidas, as que a gente mais ouve falar nos livros de história, certo? E na Grécia Antiga aconteceu dessa forma, certo? O legislador fez a reforma e, claro, tentou dar algum tipo de direito para as classes menos favorecidas. Não ia sair barato. Os nobres, claro. Um minuto. Deixa eu desativar aqui. Deixa eu desativar. Dados móveis. Ok. Certo. Os nobres não aceitaram de nenhuma maneira perder seus privilégios. E mais uma vez voltaram a escravizar as pessoas tanto por dívida quanto por guerras de conquista. Ok? A escravidão continua, né? A civilização seguinte que se evoluiu e sucedeu a grega foi a civilização romana, né? Começa pelo reinado onde já haviam escravos. Essa forma de organização da produção escravista no Império Romano, ela já vem de uma maneira mais evoluída da Grécia, mas a opressão é maior ainda para cima das pessoas que eram escravas, e a escravidão atinge seu auge na antiguidade no Império Romano clássico, ok? A civilização romana ela começa com o reinado, aí ela evolui para a república, certo? E da república ela finalmente evolui para o império. O império é durante o império que nasce Jesus Cristo na Judéia, e nesse período ainda, é claro, havia a escravidão. A escravidão era a principal forma de produção, um modo de produção, ok? Então, todas as pessoas da Bíblia judaica, elas estavam sob esse regime de servidão, de escravidão, desse período, ok? Nesse período, também haviam outras civilizações que também igualmente aplicavam a escravidão como modo de produção, como nós podemos destacar o Império Persa, né, que já existia, travou várias batalhas contra os gregos, e lá também eles utilizavam esse modo de produção. No Extremo Oriente também, certo? Embora afastado e nesse período com pouquíssimo contato com as civilizações ocidentais, eles também utilizavam esses métodos. Vale lembrar que eles também evoluíram igual ao Ocidente: escravismo, feudalismo, socialismo e capitalismo, ok? Depois do escravismo antigo surge o modo de produção evolui para o modo feudal, certo? No Ocidente, o que acontece? A escravidão ela perde força, as pessoas elas já deixam em grande parte de serem escravizadas, certo? Ele declina o escravismo e começa a surgir o feudalismo. O que é o feudalismo? O grande senhor das terras, o monarca, o rei, o soberano, ele pegava o seu país e fatiava em várias partes, tipo as capitanias hereditárias, mais ou menos, parecido com as capitanias hereditárias aqui no Brasil. Ele fatiava em várias partes e cada uma parte ele distribuía para os seus nobres, as pessoas bem-nascidas que tinham influência. Eram chamados vassalos, que por sua vez pegavam a sua parte de terra, dividiam e distribuíam para os seus servos, para as pessoas que trabalhavam para eles, certo? Eram os seus vassalos também. E o que acontecia? Essas pessoas iam trabalhar nessa terra, a terra não era delas, mas elas poderiam construir suas casas,
elas poderiam ter famílias e aí elas iriam trabalhar para elas e parte do que elas produzissem elas iriam mandar para os seus senhores, certo? Elas iriam mandar para os seus senhores. Teoricamente elas não eram escravas, elas não estavam mais submetidas àqueles castigos cruéis. Elas não estavam mais submetidas àqueles castigos cruéis, mas ainda assim elas não tinham liberdade. Elas não poderiam ir e vir à vontade, certo? E elas eram obrigadas a trabalhar e sem nenhuma condição, sem nenhuma qualidade de vida, elas eram obrigadas a trabalhar e enviar parte das suas riquezas, da sua produção para o seu senhor, certo? Ok. É claro que também os trabalhadores se revoltaram contra esse modo de produção, porque os ricos ficaram cada vez mais ambiciosos e cada vez mais eles pediam partes cada vez maiores na produção. Isso fazia com que as pessoas do campo ficassem mais pobres, os trabalhadores ficassem mais pobres e tivessem maiores necessidades, enquanto os ricos ficavam cada vez mais ricos, certo? Também houve revoltas e rebeliões, cidades foram destruídas, muitas pessoas foram mortas porque lutavam por condições melhores de existência, certo? Passaram-se os anos, a história passou-se e aí já houve dentro dessas pequenas unidades de terra chamados feudos, já houve a necessidade, só voltando um pouquinho, a economia dentro dos feudos era feita exclusivamente da troca. Não existia moeda, então tudo que eles precisavam eles trocavam entre si. Uma saca de feijão por uma saca de arroz, por uma saca de milho, e assim por diante, certo? Eles trocavam as coisas. Mas aí, eis que já surge a necessidade de vender a sua produção, porque a produção já começou a exceder tanto que eles precisavam de uma outra forma de organizar sua economia, então eles precisavam vender estes produtos e a partir daí começa a acumulação propriamente dita, a acumulação de riquezas, certo? As pessoas começam a acumular riquezas porque aí já começa a surgir a moeda de troca que devolve desde peças de ouro a sementes, conchas do mar, né? Já começa a surgir ali a moeda e as pessoas começam a acumular recursos que nós já podemos chamar ali os primórdios dos recursos financeiros, da moeda, do dinheiro, certo? Começa a surgir o mercantilismo, ok? Começa a surgir o mercantilismo, muito bem. O mercantilismo começa a ganhar forma. O que é o mercantilismo? É quando o modo de produção, como a organização da produção, começa a estar baseada no lucro, certo? E aí eles começam a vender e comprar. E isso começou a gerar muitas cidades. O comércio cresce exponencialmente. Começa a crescer exponencialmente. Ok? São os primórdios do capitalismo, o capitalismo bruto, né? Já no período da Idade Moderna. Inclusive o Brasil já surge nesse período, no período do mercantilismo. E aí vem o capitalismo. Passam-se os tempos e surge a Revolução Industrial, que é o que? O surgimento das fábricas, o trabalho nas fábricas, ok? E o trabalho nas fábricas, ele exige a contratação de operários, e aí já não existe mais os feudos, os trabalhadores do campo começam a migrar para as cidades, com a população já bastante ampla, bastante grande, eles começam a migrar para as cidades em busca de melhores condições de vida, em busca de emprego, certo? E aí eles começam a ir trabalhar nas fábricas. É claro que em todo esse processo sempre tem a guerra de classes, né? E nas fábricas, os operários das fábricas começaram a se mobilizar para conquistar melhores condições de vida, porque nos primórdios da Revolução Industrial não existiam os direitos trabalhistas, jornada de trabalho, um trabalhador geralmente ele tinha que estar na fábrica às 6 da manhã e trabalhava até às 11 da noite, certo? Não tinha horário de almoço, não tinha horário de descanso, não tinha nada, a produção era direto, certo? Além disso,
trabalhavam sem férias, mulheres não tinham direito à maternidade, elas geralmente trabalhavam grávidas até o dia de dar à luz, e quando davam à luz, em parte perdiam seu emprego, porque não tinha licença maternidade, não tinha salário extra, não tinha nada. E como nos outros modos anteriores, escravismo e feudalismo, também houve guerra de classes. Os trabalhadores começam a se organizar. E aí os trabalhadores começam a se organizar. E aí começa a surgir a luta de classes, a guerra de classes, né? E aí começam a surgir alguns teóricos e pensadores, como o Karl Marx e o Friedrich Engels, entre outros, entre muitos outros, que começam a pensar numa solução para essa situação, né? E aí surge o socialismo, que nas suas origens começa com o chamado socialismo utópico e chegam até o socialismo científico, que é justamente o do Marx e do Engels, socialismo científico. Eles começam a ter base de dados, de estudos, estudar a história, né? Estudar a história, levantar números gráficos para organizar a sua teoria. Assim surge Marx e Engels, a teoria do socialismo científico, também chamado de marxista, socialismo marxista, entre suas muitas obras, o Capital, o Manifesto do Partido Comunista, onde eles já começam a questionar, a essência do capitalismo, certo? Como o socialismo se dá na sociedade, como ele explora o trabalhador e como os trabalhadores devem se organizar para que não se submetam às intempéries do capitalismo, certo? E eles começam a ter várias teorias de organização e, segundo Marx, a perfeição do socialismo seria o comunismo, que seria basicamente o que o comunismo. Não existiria Estado, não existiria, os meios de produção que são privados no capitalismo passariam para a mão dos trabalhadores, certo? Os trabalhadores se organizariam e os trabalhadores seriam os donos da produção, que seria distribuída igualmente para todos, ofertando educação, segurança, saúde, os itens básicos que poderiam prover os indivíduos, certo? Essa é a chamada, segundo eles, a ditadura do proletariado, certo? Então, não preciso dizer, acho que todo mundo já ouviu falar isso. O socialismo acabou, o comunismo acabou, tentando ser implementado em vários países. No entanto, ele não deu certo em nenhum, né? Nós temos aí países hoje em dia como Cuba, por exemplo, Coreia do Norte, que jazem na mais profunda miséria, né? Eles estão praticamente falidos e vivem de praticamente economia de subsistência, porque não conseguem produzir nada. As críticas a isso, as questões que levaram a isso, nós podemos até estar discutindo em outros vídeos, né? É importante, se vocês quiserem, né? Mas o fato é que o comunismo não serviu em lugar nenhum. Nós temos ainda funcionando na China, né, um socialismo teórico, porque lá se pratica muitos princípios do capitalismo, de compra e venda de mercadorias e acúmulo de capital, né, mas que se considera um país socialista comunista. A Rússia, que era o principal oponente dos Estados Unidos no período da Guerra Fria, o principal defensor dessa teoria socialista, ela já não é mais socialista, ela aderiu ao capitalismo, certo? E aí a maioria dos países, incluindo o nosso, adota o capitalismo, né? Muito embora aqui no Brasil ainda existam algumas pessoas que lutam para que o socialismo seja implementado no nosso país, principalmente intelectuais e estudantes universitários, né, de universidades públicas. Eles ainda acreditam que esse sistema de alguma forma possa funcionar, e aí eles querem toda a força que isso seja implementado no Brasil, embora todo mundo e todas as experiências comprovem de que esse sistema ele
não funciona, ele não existe, é apenas teórico. Ele vai contra a natureza humana, certo? Em que uns trabalham para prover as suas necessidades da sua família, trabalham mesmo, levantam cedo, saem para trabalhar, produzem em prol do país. E existem aqueles que não estão preocupados com outras coisas, estão preocupados só apenas em estudar, em criar teorias, outros querem ficar apenas de farra, né? Querem curtir suas vidas livremente, né? Então, a gente sabe que dinheiro não dá em árvore e se a pessoa não trabalhar, ela não sobrevive, né? É impossível pensar num país em que algumas pessoas trabalham para sustentar pessoas que não produzem nada. Mas enfim, a história já nos mostrou, a história nos mostra como é que funciona as relações de trabalho. Algumas pessoas têm que trabalhar para que outras apenas fiquem curtindo a vida, digamos assim. Terminamos a nossa atividade finalmente. Agradecimentos mais uma vez a todos e qualquer dúvida é só perguntar, ok? Estamos aí à disposição. Grande abraço e obrigado.